Olá, eu sou o José Cláudio Securato, presidente da Sampo e do LIT. Eu estou aqui com o professor Adriano Mussa, que é diretor acadêmico, diretor de inteligência artificial e reitor também da Sampo. Bom, hoje nós vamos falar sobre Reskilling, parte 2, como aprender, certo? Como aprender na nova era, como aprender nesse novo ambiente de mudança. Legal. Para quem não assistiu o nosso outro bate-papo, a gente falou muito sobre o que aprender, né? Sobre os skills do futuro, sobre essa lógica de reskilling. Porque a gente vai falar um pouco sobre novas formas de aprender, né? Mudou mesmo o negócio de aprender? As pessoas vão aprender, estão aprendendo de forma diferente? Olha, eu acho que é imperativo que mude. Uhum. Talvez o mundo é muito desincronizado, como a gente sempre diz, né? Então, tem pessoas aprendendo ainda no método tradicional, tem pessoas mais aprendendo no método novo, mas a verdade é que, o que a gente discutiu de manhã, a celeridade, né, da necessidade de mudanças tão velozes, de adquirir novas competências com tamanha velocidade, certamente muda, e muda algo que a gente fala muito, né, do conceito de lifelong learning. Né? Quer comentar um pouquinho? Claro. O lifelong learning, quando a gente está de lado, voltando ao normal, né? O lifelong learning não é um conceito novo, né? O lifelong learning é um conceito do século passado. Eu acho que todos nós, dentro de uma possibilidade social, crescemos já pensando, já sendo influenciados por essa lógica de aprender para sempre, mas uma lógica diferente, né? Eu vejo quem nunca ouviu, né? Precisa estudar, precisa aprender, né? Só vai ser alguém se você estudar, tá? Então existe esse processo de ter em mente que a gente tem que aprender para sempre. Só que o que eu acho que muda é que o lifelong learning agora ele não é mais estático, né? Ou seja, eu não vou fazer uma graduação, parar, depois eu faço um curso, eu paro, aí eu faço uma pós-graduação, aí eu paro, né? É como se tivesse um botão que fosse o modo aprender, em que tem o on e o off. Por mais que a pessoa continuasse aprendendo no trabalho, nas suas atividades, mas a aprendizagem formal. Exatamente, até porque é inerente ao ser humano aprender, né? Então, a ideia é que a gente aperte sempre o on, né, e o modo aprender esteja constantemente ligado. E a ideia, ou seja, esse é o novo lifelong learning, ou seja, essa é a nova aprendizagem ao longo da vida. Uma aprendizagem ao longo da vida em que ela é constante, né, e por isso ela é orgânica, ela é mais fluida, ela tem que ser dissolvida em toda a nossa vida pessoal, toda a nossa vida profissional, aprendendo cada vez mais coisas. No fundo, existe um grande desafio nisso, que é todo mundo mudar um pouco sua cabeça, né? Mudar o seu modo de pensar com relação ao aprendizado para começar a ter ideia de que eu preciso estar aberto ao aprendizado todos os dias, todas as horas e de formas diferentes também. Perfeito. Afinal de contas, ninguém vai aguentar frequentar uma pós-graduação toda terça e quinta ou toda segunda e quarta pro resto da vida, né? Então, tem que ser diferente, tem que ser mais orgânica, mais fluida, né? E eu acho que um ponto muito importante que a gente tem sentido, que eu tenho sentido muito dos alunos, é assim: a gente talvez nunca teve tanta informação disponível na mão de todo mundo. É verdade. Muita gente fala que vivemos a era do conhecimento, talvez estamos vivendo plenamente a era da informação. Né? Chegaremos na era do conhecimento se tudo der certo. Né? E eu acho que são coisas diferentes, né? São coisas completamente diferentes. Informação é muito superficial, né? Informação responde, eu sempre digo assim, que é uma dica de como aprender pro resto da vida, aprender no always on e aprender fazer o reskilling nessa era que nós vivemos e para um futuro próximo. É sempre tomar cuidado com o seguinte: quando achar que está aprendendo algo, tentar verificar se o que você está aprendendo é para responder perguntas de o que, quando, quem, quantos. Se for só isso, é informação, né? É verdade. Você responde uma manchete de jornal com isso, né? É verdade. Tipicamente jornalístico. A inteligência artificial vai criar 16 trilhões de dólares, algo que nós falamos de manhã. Peraí, o quê? A inteligência artificial. Quando? Até 2030. Quem? A inteligência artificial de novo. Quantos? 15, 16 trilhões de dólares. Mas eu não faço nada com isso, né? Quer dizer, eu faço muito pouco. E eu faço mais ainda se eu tiver conhecimento de mais coisa que eu posso juntar com essa informação, né? Mas o conhecimento ele vem carregado de outras perguntas que eu consigo responder. Essencialmente duas: o como e o porquê. Né?
nessa mesma reportagem que eu falei, inteligência artificial vai criar 15 trilhões de dólares. Peraí, como? Para responder como, eu tenho que entender profundamente, ou até certo nível, da inteligência artificial. E para responder por que ela vai criar, eu também preciso ir um pouquinho mais fundo. Quando eu começar a responder o como e o porquê, aí eu saí da informação e fui para o conhecimento. Isso eu acho que é muito importante nos dias atuais, né? Como diz o próprio Mário Sérgio Cortella, gosta muito de usar, o professor Cortella, a gente tem que tomar cuidado para verificar se a gente está navegando nas redes ou se a gente está afundando, né? Naufragando. É verdade. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, porque a necessidade é de estar always on, a necessidade é de estar aprendendo constantemente, só que é muito mais fácil a gente ir para a informação. É verdade. Do que ir para o conhecimento, que é algo que realmente nos transforma. E aí tem um negócio que os alunos perguntam muito pra gente, acho que você já comentou isso também, que é falar assim, pô, realmente não é trivial pensar que eu vou aprender toda hora, porque às vezes me remete a uma coisa do passado que eu vou estudar toda hora, né? E estudar, pô, convenhamos, né? Existem 700 mil coisas mais legais que estudar, né? Mas aprender, eu preciso de alguma forma aprender. E diferenciando um pouco a informação do aprendizado, né? Que eu acho que essas perguntas são uma ótima ferramenta para conseguir diferenciar isso e, né, virar always on, né, on learning, né, como a gente fala, entra um papel importante, eu acho que de curadoria, né? Perfeito. Como é que a gente ajuda as pessoas o que elas vão aprender, né? Como é que elas conseguem, já que essa diferenciação é tão difícil, como é que funciona? Exato. E essa palavra é chave mesmo, né, na nova era, a palavra curadoria. E aí eu gosto sempre de fazer uma analogia com o curador, do que a gente mais está acostumado a ouvir, o curador de um museu, né? O curador de museu, ele não faz só uma seleção de obras, né? Seleciona essa e essa. Não é a lista. É muito mais do que isso, né? É saber por que essas obras são pertinentes, para quem elas são pertinentes, para o que elas são pertinentes, em quais contextos elas têm algum sentido de serem apresentadas em conjunto, ou seja, é muito mais profundo, né? E eu faço uma analogia disso com alguns temas que estão na moda e que têm que ser tratados, né? Por exemplo, metodologias ágeis. São fantásticas, elas realmente mudaram, facilitaram muitos dos processos de gestão de projetos, gestão de pessoas, de muitas práticas de gestão. Só que a hora que a gente vai conversar com professores que são profundos conhecedores da metodologia ágil, eles falam assim, peraí, mas o ágil não é para todo mundo. Claro que a gente precisa aprender, mas ele não necessariamente é para todo mundo, para todo contexto, para toda situação. Esse é o papel do curador, né? De conseguir dizer o seguinte, olha, metodologias ágeis são muito importantes para esse tipo de característica de projeto, mas para outros tipos talvez eles tenham falhas enormes que vão atrapalhar, o uso de ágil vai atrapalhar mais do que ajudar. Claro que é importante conhecer de ágil, mas assim, eu acho que esse é o papel do curador, é um papel muito importante. E aí a gente sempre diz assim, a gente conversa com os alunos, eles falam, poxa, mas eu vou atrás de quem vai fazer minha curadoria, né? E aí eu acho que entra o papel das instituições de ensino, de ter esse poder de curar, porque se a gente for pensar o que um professor faz, sempre foi um trabalho de curadoria. Também. De selecionar os melhores livros, de selecionar os melhores materiais, de selecionar o que vai ser trabalhado em sala de aula. E se o participante, o aluno muitas vezes fala assim, poxa, mas eu vou ter que entregar o papel de curadoria para alguém, né? Eu sempre falo assim, já entregou. Né? Porque os algoritmos das redes sociais já estão fazendo uma curadoria, só que estão fazendo uma curadoria que não necessariamente facilita o processo de aprendizagem, porque eles tendem a colocar, a gente falou disso de manhã, alimentar os nossos feeds com coisas que nos agradam, só que não necessariamente o que nos agrada é o que nos leva a aprender. Então eu acho que essa curadoria, separar a informação de conhecimento e trazer essa curadoria para dentro, eu acho que é muito importante nesse momento, onde a gente tem informações multiplicadas. E para quem está assistindo a gente, né, eu acho que é importante ressaltar que você, Moço, é o grande curador da Sampo e do LIT, né? Então, todos os conteúdos de todos os cursos dentro da Sampo, ou seja, todos os nossos 10 mil alunos dentro da Sampo, em programas presenciais, atendem programas, participam de programas que são curados, né, pela sua diretoria acadêmica, pelo seu time, obviamente, ninguém faz isso sozinho. Sim. Né, e todo o conteúdo dentro do LIT também, né? O que
você está direcionando dentro do LEAD? O que hoje você considera como temas relevantes dentro do LEAD em termos de curadoria? Eu acho que esse novo pacote de tecnologias, a gente falou um pouquinho de manhã, ele é fundamental para profissionais de negócio, mas lecionados, transmitidos do jeito certo para profissionais de negócio, mas com uma profundidade razoável, né? Profundidade que os faça entender o que é factível e o que pode criar valor e como criar valor. Essas novas metodologias que eu mencionei, as metodologias ágeis, Scrum, DevOps, ou seja, são temas que auxiliam na entrega dessas tecnologias, né? nas entregas de projetos, na gestão de projetos dessas tecnologias. Elas são muito, muito importantes e você falou tudo do Always On, né? E quando a gente vai para o Always On, a gente falou um pouco disso de manhã também, aí conectando com o que o professor Harari fala muito, de que isso requer do ser humano uma atitude diferente em relação à aprendizagem. E aí entra o papel muito fundamental das soft skills, né? De liderança, de influência social, de resiliência, de gestão de conflitos, todos os aspectos que auxiliam o ser humano a conseguir seguir nessa jornada de adquirir novas competências. Então a gente está muito com esse olhar, especialmente linkado com as competências do futuro. Não segundo um professor ou dois professores, mas segundo grandes instituições do mundo, que no fundo acabam pesquisando isso com uma consistência muito forte. Então a gente acaba tendo a curadoria da curadoria, né? A gente tem que ir atrás sempre das melhores fontes para nos auxiliar. Legal. Vamos voltar para o como aprender? Acho que lifelong learning é um negócio que vem com muita força, a ideia de manter o aprendizado para o resto da vida. Aí a gente falou, mas não é um aprendizado ao longo da vida que liga e desliga, ele é always on, por isso que é on learning. Agora, tem uma característica nova que é aprender em micromomentos, né? O Google define micromomentos em duas formas, né? Micromomento é um pequeno espaço de tempo, ou seja, tenho 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, posso aprender algo. Então essa é uma forma. E um segundo micromomento, que ele mesmo se define, o Google se define como uma empresa de micromomentos, é quando você tem um estado que você precisa de alguma coisa, né? É aquele momento que eu estou indo para um compromisso, pego meu celular, né? Eu preciso chegar em tal lugar, né? Vou comprar uma coisa no final de semana, preciso comprar tal coisa. E por que não pode ter um micromomento, preciso aprender alguma coisa, né? Então um micromomento é algo nesse sentido. Você acha que, como é que você olha o micromomento hoje, né? O LEAD tem uma vasta possibilidade de você usar micromomento. Como é que você enxerga esse em termos práticos? Então, a gente às vezes fala em micromomento, muitas pessoas pensam que é um microconteúdo, né? Não necessariamente é um microconteúdo, ele é um conteúdo maior, né? Que a gente fragmenta para se adequar à vida das pessoas. Porque às vezes ela não tem mais 1 hora inteira, 2 horas inteiras. Se tiver, melhor ainda, mas está cada vez mais difícil dispor dessas horas para ir buscar estoque de conhecimento, né? Então, se eu tenho só 10 minutos, dá para aprender alguma coisa em 10 minutos, né? Não é obter uma informação conectando as coisas, mas uma aprendizagem verdadeira em 10 minutos, desde que seja encadeada, desde que seja o mais personalizado possível. E como você falou bem, desde que, mais importante do que tudo, é que seja direcionado pela necessidade humana. Por exemplo, vou ter uma reunião sobre EBITDA hoje à tarde, né? Hoje, final da tarde, amanhã cedo. Poxa vida, é a necessidade que vai me levar a esse conhecimento. E já que a quantidade de novas competências a serem desenvolvidas é tão enorme, faz sentido o direcionamento ser da necessidade para a aprendizagem e não a aprendizagem em estoque para a necessidade. Então, acho que é um dos fatores fundamentais, né? E você falou muito bem, porque tem se confundido o conceito de micromomento por aí, né? E é legal, porque às vezes algumas pessoas perguntam, né? Pô, mas será que as pessoas usam, né, a função micromomento? Por exemplo, no LEAD tem a função que meus micromomentos, aí quanto tempo você tem? Você põe lá 10 minutos, o que você quer aprender? Você põe lá finanças, legal. Aí ele organiza para você todo o conhecimento que você pode aprender em 10 minutos. No LEAD a gente tem hoje 1 milhão de usos de micromomentos por mês sendo consumidos. Quer dizer, de fato é algo, ou seja, existem uma série de pessoas que já estão aprendendo de forma diferente, né, que eu acho que todo mundo poderia aproveitar e aprender, né? Ter uma base para buscar esse conteúdo, né? E a gente avalia
a correlação de uso dessas funcionalidades como funcionalidade de micromomentos e a aprendizagem, ela é muito alta, positiva e alta. Então, realmente, a tecnologia é a serviço da aprendizagem, a serviço do ser humano para ele conseguir se desenvolver, e faz muito sentido que seja assim. Não dá mais para ser, como a gente falou, o não fluido ou não orgânico. Agora, também tem um problema, né? Que se eu vou aprender em micromomento, né? Se o adulto ele é, né, amplamente engajado por algo que lhe atenda, se eu vou aprender algo que não é para mim, isso passa a ser um problema. Perfeito. Né? Como é que a personalização encaixa com o micromomento? Perfeito. É mais uma vez a tecnologia facilitando, né, o processo de aprendizagem, mas assim, tem que ser pessoal, né? Tem que ser feito para você, não adianta ser um conteúdo repetitivo, não adianta ser um conteúdo que você já conhece, e não adianta ser um conteúdo que está tão distante que talvez você não tenha base para acompanhar, para conseguir se desenvolver. Então, o micromomento ele tem que ser o mais certeiro possível para que efetivamente gere aprendizagem. Então, eu acho que essa personalização de dois jeitos, né? De dois níveis de personalização, que é personalizar o que eu vou aprender e como eu vou aprender, porque como seres únicos aprendemos de forma diferente, ela se encaixa muito bem com o micromomento. E o incrível é assim, a gente, pensando, né, do ponto de vista sempre acadêmico, do lado do desenvolvimento do aluno, a gente antigamente dava para fazer, né, esse tipo de personalização. Ofertar micromomento era mais difícil, mas dava para fazer. O problema é o custo disso, né? Altamente custoso, altamente pessoal, requeriam professores dedicados a fazer exatamente isso de forma individual, só que o custo vai lá para cima. E aí fica para poucos, né? Fica para poucos, como sempre foram nas escolas de negócio. Pouco democrático. Exato, de prestígio no país e no mundo. A hora que a gente usa a tecnologia, a gente consegue fazer ao mesmo tempo o micromomento absolutamente personalizado de o que e como, que forma um tripé muito importante para o desenvolvimento do aluno. E a gente acredita muito que é efetivamente a tendência, é o que alivia um pouquinho, né? O professor Harari também fala, para conectar um pouco, também fala a inteligência emocional e balanço mental, né? Equilíbrio mental são características muito importantes daqui para frente, porque o ser humano está em constante mutação, em constante aprendizagem. Poxa, se for personalizado, se for em micromomentos, se for um pouco mais suave, se for um pouco mais adaptado à minha vida, certamente esse impacto é muito menor. Dentro da teoria de aprendizado adulto, da andragogia, né? Andragogia em contraposição à pedagogia, que é para criança, o principal fator é engajamento, né? O adulto aprende, né, quando ele está engajado, ele fica engajado quando ele aprende algo que é útil, que ele vê aplicação prática, né? E aí você comentou em duas coisas super legais, que é o que aprender e em como aprender. Ou no fundo é o sonho, né? Se eu tenho acesso, né, no meu micromomento, ou seja, eu estou no trânsito, esperando uma reunião, aqueles minutos antes de dormir, fazendo uma refeição, poxa, mas eu só tenho 10 minutos, né? Eu só tenho 15 minutos, eu vou aprender. Tem que ser para mim. E aí você falou, como aprender e o que aprender. Detalhe um pouco mais como é que isso é possível de ser feito. Perfeito. O como aprender é que a inteligência artificial, ela facilita demais, hoje, em poucos minutos de conversa, de questões que são feitas para esse aluno, de 5 a 7 minutos, a gente consegue saber, a inteligência artificial consegue saber quais pontos o aluno domina muito daquele tema, quais pontos ele domina pouco, quais pontos ele não sabe nada, ele precisa desenvolver, e isso otimiza muito o processo de aprendizagem dele, porque se um curso de 16 horas, ele tem 16 horas de dedicação, e ele mostrar conhecimento de equivalente a 8, a 12, a 4 horas, o restante é eliminado. Então eu acho que isso é uma forma muito inteligente de se desenvolver a aprendizagem adulta, de efetivamente ter uma aprendizagem com significado para essa pessoa, né? Isso é muito forte, né? Porque não tem nada pior do que você falar assim, vamos aprender estratégia, legal. Aí você começa a falar, o que é estratégia? De novo, né? Já fiz 6 cursos, né? Cadê a parte que eu preciso, né? Que seria talvez, nesse exemplo, do meio para frente, alguma coisa, né? É isso. Isso, né? Exatamente isso. A ponto de por que eu preciso fazer um MBA em 2 anos? Quem disse que eu preciso fazer 2 anos? Eu posso fazer em 9 meses, em 12 meses, em 18 meses, depende do background de cada um. Isso a inteligência artificial permite. Isso
E não é nada do futuro, né? Isso é realidade, né? A gente já tem isso aplicado e eu acho que essas suavizações são muito importantes, né? A gente jamais acha que a aprendizagem pode ser superficial. Ela não pode, a gente falou no começo, né? Informação versus conhecimento. Mas dá para desenvolver conhecimento que vai levar a desenvolvimento de competências com habilidades e atitudes, completando o conhecimento, de uma forma mais fluida. Então, acho que essa é a... Então, tudo isso é o que aprender, certo? Personalização de o que aprender. Tá. E o como aprender. E a inteligência artificial também permite que aprendamos da melhor forma possível. Porque como indivíduos, aprendemos de formas diferentes. Talvez eu aprenda melhor lendo um livro, você assistindo um vídeo, ela lendo um pedaço de texto e um áudio. As composições, claro que existe a composição perfeita, que é aquela que todos os professores desejam, mas que eles acham que é perfeito, né? Primeiro lê, depois chega para aula e discute, depois... Aquela é uma ordem que na média melhor funciona, segundo a experiência desse professor. Só que pode não ser assim. E hoje a inteligência artificial permite que a gente, hoje por exemplo no LIT, em poucos segundos de interação, com textos autorais, e-mails, WhatsApps, qualquer coisa nesse sentido, só tem que ser autoral. Copia e cola, a inteligência artificial consegue indicar os seus traços de perfil de personalidade, utilizando a teoria do Big Five, né, ganhadora de Nobel. E não só isso, linkar como que pessoas com esse perfil aprendem melhor. Legal. E não só dar um relatório de aprendizagem, né? Acho que a gente até estava dizendo de manhã, eu acho que eu estudei bastante, você também, nós nunca recebemos um relatório dizendo como se aprende melhor. Eu acho que hoje eu comecei a descobrir, mas se alguém me dissesse isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu acho que eu teria muito útil, né? um pouco mais orgânico e fluido no meu processo de aprendizagem. Então, isso é possível, isso já está em curso, isso já existe, e de novo, facilita sobremaneira o processo de aprendizagem. Não é porque é always on que precisa ser superficial, e não é porque é always on que precisa ser massacrante a ponto como se a pessoa fosse continuar numa pós-graduação a vida inteira, indo todas as terças e quintas. Então, dá para ser mais fluido, dá para ser mais orgânico, dá para ser mais pessoal. Legal. E é bom lembrar que tanto o que aprender como aprender já está implementado do LIT, né, desde o primeiro dia, e tem gerado grandes experiências também para a gente, para entender como as pessoas aprendem de fato. Né? E a correlação, de novo, né? A correlação entre o uso de personalização e a aprendizagem é, de novo, muito alta. A gente tem alguns participantes que conseguem completar trilhas equivalentes a um MBA, né, em 3 meses, em 4 meses, em 5 meses, desde que eles já tenham um background interessante. Ninguém disse que o MBA precisa ser feito em 2 anos a gente brinca, né, que a gente substitui o relógio pelo domínio. Isso. O LIT permite, as tecnologias permitem que você deixe de lado o relógio e coloque em cena o domínio de determinado tema. Se você, o que o americano chama de mastering, né? Se você dominar o conteúdo, excelente, não tanto faz. Quem falou que uma aula tem que ser de 50 minutos para todo mundo igual, one size fits all, né? Isso é que eu acho que não cabe mais. E aí eu acho que vem uma coisa muito bacana. Não estamos aqui criticando o modelo atual como se ele não tivesse, ou passado, né? Como se ele não tivesse sido útil. Não, ele foi útil para resolver demandas de um passado também gerado por mecanização, por padronização. E a mesma tecnologia na Revolução Industrial que gerou essa padronização foi um belo de um remédio para a educação se adequar a essa nova realidade. Eu acho que nós estamos de novo frente a algo muito parecido. A inteligência artificial e sua turma estão acelerando demais as mudanças no mundo inteiro, mas ela também pode ser um remédio, né? O uso dela na educação para facilitar a preparação das pessoas para esse novo mercado de trabalho. Não, essa é uma excelente analogia, porque antes da Revolução Industrial, a educação era para poucos, né? Ou número muito menor de pessoas. A Revolução Industrial, ela dá escala para a educação. Tudo bem que ela dá escala padronizando, né? Sim. Ela dá escala
fazendo ensino em série, e criando padrões que, no final das contas, é o relógio quando você cita, né? Ou seja, eu coloco o tempo no processo de aprendizado. Eu presumo que você aprenda isso na primeira série, passou, segunda série, passou, terceira série, passou. Você vai, de fato, colocando a cara da indústria. E foi muito bom para a educação. Tanto que a gente chegou até aqui, né? Nós somos fruto da educação com cara industrial. E agora a gente tem a chance da tecnologia, de novo, mudar os meios de produção, potencializar a economia, né? E, por que não, dar ferramentas para a gente aprender muito melhor, né? Eu acho que faz todo sentido, é uma ótima analogia. Outro fator que tem, acho que é importante, né? Agora indo para um outro ponto de aprendizagem, é aprender com outras pessoas, né? Que é uma coisa muito difícil de se fazer, porque também não é novidade, né? Já na década de 50 existiam as comunidades de práticas, né? Que eram comunidades aprendentes, comunidades com pessoas que contribuíam, e a própria comunidade era capaz de gerar aquele conteúdo e, no fundo, discutir aplicações práticas, né, de algum tema discutido. Hoje é possível a gente fazer isso usando redes sociais, né? E não que dê pra gente, não que seja fácil, né? Não o Facebook seja usado para isso, ou o LinkedIn, ou o Instagram seja usado para isso, né? Mas qual que é a importância de uma pessoa aprender com outra? Eu acho assim, potencializa demais o processo de aprendizagem, porque a gente que é professor sabe que muitas vezes já passou por essa situação na vida, né? Você explica, você discute, você reexplica, na 8ª vez o aluno pode não ter entendido, porque é uma mensagem sua para ele, o problema está em você, não nele, né? Uhum. Aí vai um aluno e explica para outro aluno. O aluno que acabou de aprender. Que acabou de aprender e explica para outro aluno. Por quê? Porque ele está a gente brinca que ele está na mesma vibração desse aluno, ele está com as mesmas dificuldades, as travas que ele teve, que ele tirou rapidamente, são as travas que um outro aluno está tendo para aprender. E isso é especialmente bom, isso é muito válido. Claro, o papel do docente continua sendo muito importante, só que essa colaboração, ela faz toda a diferença, e especialmente quando a gente vai para a prática. Né? Eu posso fazer um curso inteiro de evaluation, né? Domino todos os métodos, DCF, múltiplos, não necessariamente significa que eu sei fazer evaluation. Só na hora que eu vou para a prática, por mais que eu faça estudos de caso, só quando eu vou para a prática que eu vou ver se eu sei fazer evaluation. Se eu puder aprender também com pessoas que fazem, aí a gente exponencializa isso, aí a aprendizagem é outra. Lembrando que eu acho que tem um aspecto muito importante no tripé da competência, né? No famoso chá: conhecimento, habilidades e atitudes. Especialmente, um aluno pode ajudar o outro nas competências, nos conhecimentos, perdão. Mas na habilidade e na atitude, ou seja, no saber fazer e no ir lá e fazer, a aprendizagem peer-to-peer, ou crowd learning, ou social learning, chamemos como quiser, faz toda a diferença. Tem outro negócio legal que, quando duas pessoas estão uma ensinando a outra, a gente sempre tem dúvida quem está aprendendo mais. Perfeito. Porque quando você ensina, você é obrigado a estruturar seu raciocínio, a criar um discurso, a falar, ser entendido, ser compreendido, a ouvir perguntas que você nunca tinha pensado a resposta. Refutar objeções. E isso é muito legal, porque no final você sai cada vez melhor quando você ensina alguém. A gente sabe isso como professor, né? Cada aula é impressionante. Alguém fez uma pergunta que você não tinha visto, né? Quase 20 anos de sala de aula, e alguém te perguntou um negócio, você fala, poxa, isso aqui, interessante isso aqui. Aí você responde, você raciocina, cria toda a lógica para conseguir explicar aquilo, e aquilo se absorve como um método depois de aula, né? E isso também é legal, porque também na andragogia tem essa lógica, né? O adulto aprende quando ele ensina. Perfeito. Essa é uma outra vantagem, acho que, dos grupos, que é legal. E é pouco usada, né? As pessoas aprendem pouco com as outras, né? É verdade. O que a gente mais vê é assim, uma pessoa aprende muito, de novo, a informação e o conhecimento. Uma pessoa aprende muita informação com outra, né? Até porque essa exponencialização vem de algumas características da informação, né? A informação está instantânea, a informação está simultânea, a informação está desmonetizada, quase de graça praticamente, e ela está exponencializada, especialmente porque somos todos consumidores e ao mesmo tempo produtores de informação. Então o que a gente vê é uma troca de informação
bastante acentuado, o que já é um bom caminho, né? Perfeito. Agora, a troca de conhecimento, né? Ou seja, uma discussão mais profunda dos temas, a gente ainda vê pouco, mas eu acho que depende muito de quão agradável, de termos situações propícias para isso. Porque eu sempre acredito que a gente discute muito isso, inclusive, né? Que o ser humano, ele quer ensinar um ao outro. A questão toda é que nós precisamos ter ambientes propícios, né? E de novo a tecnologia pode ajudar. Ambientes propícios para essa troca, né? Acho que faz toda a diferença. É verdade. O outro ponto que eu queria comentar é sobre a mudança da certificação no processo de aprendizado, né? Eu acho que existiu uma valorização dos diplomas, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu continuo acreditando que esses diplomas e certificados são importantes, mas que primeiro que eles não precisam ser adquiridos da mesma forma, né? A gente já mostrou o exemplo de um aluno do LIT que em poucos meses conseguiu fazer as trilhas com os créditos de um programa de MBA, eliminando uma série de conteúdos, tirando o relógio e colocando o domínio, ou seja, o domínio de certas competências para mostrar que ele era capaz, depois de ser titulado, e pedir o reconhecimento dos créditos. Mas essa mudança de crédito, essa mudança de certificação é algo também que acho que vai chacoalhar muito, né? Vamos falar um pouco disso? Claro. E assim, mas casa muito também com o que você falou logo no começo de micromomento. Se agora a gente aprende em micromomento, por que não receber microcertificações? Claro. Que quando concatenadas, né, quando agrupadas, geram uma certificação maior, que gera uma certificação maior, que gera uma certificação maior, a ponto de o aluno conseguir obter um MBA, né, daqui a muito pouco tempo uma graduação, mas um MBA já é factível hoje nesse formato, né? E aí eu acho que o que você falou muito bem, o que muda é o caminho. Porque se eu me matricular no MBA tradicional, eu tenho que seguir a ordem, né, a ordem da grade do MBA tradicional, muito bom, atende determinadas demandas, só que se a gente vai por micromomento e a gente vai pelo micromomento que quero aprender, eu vou chegar no mesmo lugar, só que o caminho vai ser mais adaptado para as minhas necessidades. Se hoje eu preciso saber o que é EBITDA, porque eu vou ter que fazer, eu estou terminando, ou preciso entender de budgeting, porque estamos fazendo o budgeting do ano que vem, eu não posso esperar a aula de budgeting acontecer no ano que vem, eu preciso agora de budgeting, então eu posso cursar budgeting. Mas, poxa vida, já cursei orçamentação, isso vale muito. Tem o certificado dessa orçamentação que vai ser usado, pode ser usado para compor um certificado maior. Eu acho que a forma faz toda a diferença, né? Hoje tem uma notícia no jornal muito interessante, né? Que é alunos finlandeses escolhem o que aprender. Mas no LIT ele também escolhe o que aprender, né? Exatamente. E já faz quase 2 anos, né? No final das contas, essa liberdade, né, de cada adulto, cada pessoa poder trilhar seu próprio caminho, né, e escolher como e o que aprender, é fundamental no processo de aprendizado pelo engajamento. Eu vou aprender porque eu quero aprender isso, porque eu preciso aprender isso, eu preciso aprender isso surgiu agora. A necessidade na empresa hoje. Né? Perfeito, faz todo sentido com a microcertificação, é uma tendência mundial, né? Uma tendência mundial, a gente já tem isso, como a gente comentou na plataforma, e faz todo sentido que tenha, e acho que é importante que o participante, que a nossa audiência entenda também, que isso está longe de significar a morte das universidades, né? Que muitas vezes a gente escuta por aí, a morte das universidades, porque o aluno pode trilhar o seu próprio caminho. Peraí, gente, a universidade não é um gesso, né? Não é uma camisa de força. Ela pode continuar entregando conteúdos de altíssima qualidade, o que muda um pouquinho é a forma, né? Essa forma de facilitar, de se adequar mais à realidade com essas microcertificações. Eu gosto muito da analogia do Lego, né? Cada microcertificado é uma pecinha de Lego e você monta depois ela da forma que você quiser, né? Sim, e nessa lógica, o professor Harari faz uma analogia que eu gosto muito, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando e com esse Lego. Ele fala assim, o lifelong learning de bem pouco tempo atrás,
provavelmente o que nós vivemos na formação e que certamente os nossos pais viveram muito, é um lifelong learning que a analogia é, eu preciso construir uma casa. Então eu vou fazer uma casa com um alicerce muito forte. Vou fazer muito para baixo, para ela ficar firme. Vou fazer a casa muito confortável, fazer a casa mais confortável possível, porque eu não quero mudar daqui. Então eu vou me dedicar a fazer essa casa. Isso era a aprendizagem analogamente, era a aprendizagem antes. A aprendizagem hoje talvez seja melhor, ao invés de construir uma casa tão profunda, tão lá embaixo, tão estruturada que te impossibilita de mudar, talvez seja melhor você construir uma boa barraca. Uma barraca boa, uma barraca sólida, que aguente chuva, que aguente calor, que se proteja de animais, de ataques a animais, mas assim, que seja boa, que tenha bons fundamentos, um mínimo de comodidade, mas que se for preciso você pega a barraca, fecha e vamos para a próxima, porque essa necessidade de competência é tão forte, e aí isso tem tudo a ver com o que a gente falou, com o micro momento, inclusive com o nano degree, né, com a nano certificação, porque talvez eu não precise agora de uma certificação profunda em determinada coisa, talvez eu precise conhecer um pouco de algumas coisas, depois profundo em outras, mas assim, sempre com um mindset preparado para essa mudança, né? Preparado para mudar. Só que daí nós temos que ajudar a mudança. Eu queria terminar, indo para o final aí, nos nossos últimos minutos, para falar um pouco sobre a inteligência artificial como uma nova forma de aprender. Eu gosto muito da analogia dessa forma de aprender, a analogia do livro, né? Então, no passado, você tinha... você tinha a produção de conteúdo escrito em livros à mão, né? Em 1440, você tem a prensa de Gutenberg, que é pegar um livro desse, colocar numa prensa e fazer 10 livros, 100 livros, né? E no fundo, né, você imagina isso por volta de 1500, você colocar o conhecimento na palma da mão de uma pessoa, né? Aquilo que estava preso em alguma biblioteca específica, agora está na mão das pessoas, as pessoas podem se locomover com esses dezenas, centenas de exemplares do mesmo livro. O tempo passa, nós vamos andando ao longo dos séculos, surge a imprensa, que é uma outra forma de disseminar o conhecimento de larga escala. Na década de 90 vem a internet, né? E eu acho que agora a gente está diante de uma nova grande mudança na forma de aprender, que é usar a inteligência artificial como um professor. Perfeito. Né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Vamos. A inteligência artificial ela tem duas características muito importantes para que isso ocorra, né? Ela consegue entender linguagem natural e ela consegue trabalhar com dados não estruturados. Né? Só para explicar isso um pouquinho para a nossa audiência, trabalhar com linguagem natural é inerente à aprendizagem. A gente está numa sala de aula, vai como ouvinte, né? Eu convido qualquer um aí como ouvinte numa sala de aula, o aluno levanta a mão, faz uma pergunta, faz um comentário, o professor responde aquela pergunta, quem está olhando de fora pensa que é uma conversa de maluco. Parece que o professor não respondeu nada do que o aluno perguntou. Linguagem natural. O professor entendeu que o que ele queria saber não é exatamente o que ele perguntou, que ele já ouviu aquela pergunta 100 vezes, sabe exatamente quais são as travas que estão atrapalhando o processo de aprendizagem ali, que é inerente à aprendizagem, essa confusão, mas o professor entende isso e consegue responder ou fomentar uma discussão que no fundo não parece que ele está louco falando uma coisa que não tem nada a ver. Isso é linguagem natural. Isso a inteligência artificial consegue entender. E a segunda é dados não estruturados, né? Poxa, precisava saber de EBITDA e vamos ter aula de EBITDA daqui a 9 meses, mas eu precisava saber hoje. Não dá para esperar. Então, a inteligência artificial consegue entender a necessidade que ele tem de EBITDA, só que EBITDA é um conceito relativamente complexo, que você precisa saber no mínimo de competência, de DRE, de depreciação, de amortização, de uma série de conceitos que não necessariamente o aluno sabe. Só que isso também consegue ser ensinado para o aluno de forma desestruturada. Ele pode começar conversando sobre EBITDA, mas a inteligência artificial consegue identificar que, na verdade, para entender de EBITDA tem um monte de coisa antes. A inteligência artificial consegue dando esses passos para trás de acordo com a necessidade do aluno, inclusive os passos para frente, porque no fundo às vezes ele perguntou o que é EBITDA, mas o que ele queria saber mesmo é onde EBITDA é usado no processo de remuneração variável ou em valuation. Então assim, essa capacidade de lidar com algo não estruturado, onde o aluno pode entrar em qualquer ponto, porque vamos combinar, estruturado é a minha aula, tá certo? Primeiro eu vou dar isso, depois aquilo, depois... Mas o não estruturado é nessa lógica de que ele pode entrar em qualquer momento
e obter essa aprendizagem de acordo com a sua necessidade. Então, aproveitando essas duas características, a gente começou a ensinar, transmitir conteúdos, e quando eu falo conteúdos, não são questões de o que é, né? São conteúdos, exemplos, relações complexas, técnicas, pro Paul, né? Pro robozinho de inteligência artificial, e o Paul consegue interagir com os alunos via teclado por enquanto, para conversar, aprender sobre esses determinados temas que a gente ensinou. Entrando em qualquer ponto e com linguagem absolutamente natural. Não é um livro transmitido, porque um livro tem uma estrutura fixa. Lembra que eu coloquei o exemplo do aluno fazendo uma pergunta de EBITDA e o professor respondendo outra coisa, né? Aparentemente. O professor sabe isso, que vai acontecer. Então ele consegue colocar esse tipo de nuances no algoritmo de inteligência artificial, e então o aluno tem à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não os melhores professores, porque ter os melhores professores à disposição era o nosso sonho, né? Porque a gente vê o quanto um aluno consegue ser transformado quando ele tem à disposição dele muito tempo de um bom professor. É verdade. Né? Não que ninguém, no fundo, ninguém transforma ninguém, né? Ninguém educa ninguém, mas na lógica de que facilita demais a educação, ao desenvolvimento dos alunos. Então, é uma nova forma de disponibilizar 24/7 a boa parte desse conhecimento que esse professor tem, para que a gente consiga disseminar esse conteúdo de alta qualidade. Se a gente pensar no Brasil, com 220 milhões de pessoas, onde talvez 1% tem acesso à educação de alto nível, é uma nova forma, talvez com o mesmo potencial que teve a prensa de Gutenberg, de ser um ponto, um período de potencialização do conhecimento. Talvez a gente esteja com a inteligência artificial diante de uma nova, forte potencialização do conhecimento, conseguindo dar esse acesso para que as pessoas interajam com conteúdos treinados por esse professor de uma maneira fluida, de uma maneira orgânica. Eu acho que tem uma vantagem, um negócio muito legal, que você não pode perguntar por um livro. Mesmo sendo um livro digital, num excelente leitor, você pode fazer buscas no livro. Você pergunta, no fundo, você vai fazer buscas de palavras e te achar, talvez, com o melhor sistema de busca, aonde aquele tema é citado ao longo dos capítulos. E quando a gente coloca esse conteúdo dentro do Paul, que é o Watson, que é da IBM, que nós usamos dentro do Lit, a grande vantagem é que você consegue conversar com o Paul. Você consegue, de fato, aprender com ele. Você consegue discutir e tendo essa desconstrução do conhecimento. Devagarinho você vai, tema a tema, fazendo um trabalho. E esse processo é muito bonito, esse processo do professor transmite conhecimento para o Paul e o Paul para o aluno. E existe o que a gente chama de abaixo da superfície, né? Que é onde está a grande vantagem da inteligência artificial. O aluno, ao interagir com o Paul, no fundo ele está ensinando ao Paul como ele aprende melhor. Perfeito. Por mais que um professor com 10 anos em sala de aula tenha boas noções de como cada indivíduo aprende, os seus alunos aprendem, somos individuais, somos únicos. Ele ensina o Paul como ele aprende melhor, e o Paul ensina isso ao professor, como os nossos alunos aprendem melhor, o professor melhora o processo. Isso entra num loop absolutamente infinito. E assim, eu tinha essa preocupação, né, como professor, de que eu não vou ensinar esse robô não, porque ele vai roubar meu trabalho, né? Muito pelo contrário. É o professor que escreve o livro, é o professor que dá aula, é o professor que mentora aluno, é o professor que ensina o Paul e que continua retreinando o Paul. Porque hoje a gente tem professores que não fazem outra coisa, que são full dedicados a retreinar o Paul. Um novo trabalho para o professor. É um novo trabalho, e é um trabalho maravilhoso, porque a gente consegue algo muito especial, que é a democratização de um conteúdo de altíssima qualidade a preços efetivamente acessíveis. Legal. A gente está chegando no final do bate-papo, então, só para retomar algumas coisas que a gente falou hoje, a gente falou de quais são novas formas de aprender, né, sobre essa ótica de reskilling. Então, a gente precisa aprender constantemente, ter um mundo de competências para serem desenvolvidas, né, chamadas competências do futuro. Você precisa aprender um monte de coisas novas, mas você precisa aprender de formas novas. Então a gente falou
muito sobre lifelong learning, ou seja, aprendizado ao longo da vida. A gente falou de um novo lifelong learning, que é o lifelong learning always on, ou seja, é você manter ligado o botão modo aprender do seu aprendizado para você conseguir aprender constantemente, de forma orgânica, fluida, né? Sem pensar que existe hora ou não hora de aprender, toda hora é hora de aprender. É claro que você não vai passar o dia inteiro num ritmo de um programa de MBA, por isso que existem micromomentos onde você pode estudar e aprender de forma fragmentada. Aprender em micromomento é muito legal, mas se for personalizado é melhor ainda. Então aprender de forma personalizada é um outro ponto super importante. Tem que ser para mim, tem que ser customizado, personalizado, adaptado para a minha realidade, para a minha forma de aprender, como eu aprendo e o que eu aprendo. Da mesma forma, um outro ponto muito importante, eu posso aprender com outras pessoas, uma coisa também que é muito natural e que é lindo, porque são dois seres humanos, um ensinando o outro, os dois estão aprendendo, tanto que teoricamente só aprende como aquele que teoricamente só ensina. Os dois estão no processo também de aprendizado. A gente falou agora da inteligência artificial como uma nova forma de aprender, né? Que é uma forma como um professor. Isso é novo, né? Isso ainda tem pouquíssimas iniciativas. A gente no LIT tem uma iniciativa que é referência global em como transformar a tecnologia, tentando criar de fato um professor, sem desvalorizar o professor, ao contrário, tendo o professor na base, né, de todo esse processo, né? E para não deixar todo mundo achando que o mundo é só digital, acho que tem um aspecto importante que é o ensino híbrido, né, que também é uma nova forma de aprender, que é você misturar, né, o digital com o presencial. Essa é uma forma que no fundo a gente acredita que é o futuro, né, que é melhor dos dois mundos. Que é o melhor dos dois mundos, né? Então, eu queria encerrar nosso bate-papo de agora com esse fechamento. Adriano, obrigado aí, acho que foi excelente. Obrigado. Mais um bate-papo. A gente volta depois com outros diversos bate-papos para você entender como é que você pode aprender melhor e se preparar nesse mundo novo que exige de você, que é imperativo reskilling, tá bom? Obrigado.